vamos lá, porque hoje eu tô aqui num lugar diferente, estou no fundo da minha casa, então o ambiente de fundo está um pouco diferente daquele que a gente costuma gravar, mas eu quero chamar a tua atenção aqui porque provavelmente esse seja o principal conteúdo que eu já gravei até agora aqui no canal. E a gente vai falar hoje aqui sobre os quatro principais erros que os médicos cometem em momentos de crise e que isso não deveria acontecer. Sabe quais são eles? Vamos ver aqui no vídeo que eu vou falar sobre cada um deles detalhadamente agora para você entender. Vamos lá, eu tô aqui em casa, tô recluso, tô ficando recolhido por conta do coronavírus, tô trabalhando de casa. E por isso estou gravando aqui no fundo da minha casa esse vídeo. Só que eu quero falar com você a respeito de algumas características que eu percebi em entrevistas e também em observação do que eu considero que os médicos estão vivendo e estão sofrendo com esse coronavírus. Eu tive recentemente conversando com um médico da minha cidade aqui, um médico experiente, um médico que já não trabalha mais em UBS, em posto de saúde, um médico que também não atende mais em Santa Casa, não faz em hospital, não faz plantão nem nada, só atende em consultório. Esse médico estava me falando que os ganhos dele caíram 90%. 90%. Eu não sei nem de onde que está vindo o ganho residual que ele está falando ali, ele falou que entre 10% e 15%. Mas me assustou, porque é um médico referência na cidade, é uma pessoa bem conhecida, só que teve os ganhos diretamente afetados por conta do coronavírus. Ele estava falando que, inclusive, ele estava pensando em ir para os Estados Unidos, se eleger para ir para lá, para poder trabalhar nos hospitais, porque existe uma campanha lá de quem já tem algum tipo de visto, já tenha tido alguma experiência lá, possa ir para que consiga ganhar um dinheiro trabalhando lá nos Estados Unidos nesse momento. Você vê, eu nunca imaginei, por exemplo, ouvir isso dele, porque é uma pessoa muito estabilizada. Quando o mercado está tudo ok, a pessoa está muito estabilizada, mas na verdade uma crise como essa revela algumas fragilidades que nós temos. E eu quero levantar aqui com você quais são as dificuldades que você pode enfrentar e que provavelmente alguns de vocês já devem estar enfrentando isso nesse momento de crise agora. Uma situação como essa, né, essa entrevista, eu fiquei assim bem surpreso e saí dela, já fui anotar algumas coisas que eu poderia conversar aqui no canal e que poderiam virar esse conteúdo. E uma delas, e a principal, é assim, não interessa o tempo de mercado que independentemente o médico tenha, né, ou a experiência, ou a vivência, tudo que ele já teve, que ele já passou, já viveu, hoje ele está consolidado, está trabalhando no seu consultório próprio e tudo mais. O que importa no momento de crise é se a pessoa tem uma organização financeira ou não. E eu nem estou entrando ainda no primeiro dos 4 erros que a gente vai falar aqui, sobre erros que não podem acontecer durante a crise. Mas essa é a primeira grande constatação que eu já vi ali nessa conversa, nessa entrevista. É um médico que tem, eu imagino que seus 55 anos, mais ou menos, um médico, poxa, que tem uma boa caminhada já na carreira médica e aparentemente estava sofrendo bem com esse momento de crise que a gente está vivendo. Então a primeira grande constatação que eu queria te deixar é a seguinte: não interessa o quanto você já percorreu na carreira, não interessa o que você já conquistou, não interessa quanto você ganha por mês, o que importa é sim a sua organização financeira, porque a sua organização financeira é que vai te trazer uma segurança no momento de que a crise bater. Então eu já quero fazer esse gancho para entrar no primeiro dos erros, né, que eu percebo que a classe médica, que na verdade é um grande erro que o médico não pode cometer em momentos de crise. Então, primeiro dos grandes erros, que é o quê? Ter uma reserva financeira, ter uma reserva de emergência. Primeiro dos grandes erros, não ter uma reserva de emergência. O que isso significa? Como que funciona a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é diferente de um investimento. Ela é diferente daquilo que você guarda para crescer em valor durante o tempo. A reserva financeira é aquele colchão que vai te garantir uma estabilidade em momentos de dificuldade.
E eu quero agora aqui fazer um parêntese. Quais são os momentos de dificuldade que o médico pode ter na carreira dele? Pode ter um momento de dificuldade extremo e excepcional, como esse que a gente está vivendo, que nunca teve provavelmente algo desse tipo, nessa magnitude no mundo, né? De parar o mundo e ficar esperando um vírus que é invisível ser controlado. As coisas pararam, os consumos pararam, as consultas pararam, os serviços pararam. Então, essa é a primeira situação, mas ela é extrema. A gente vai falar, poxa, passando esse tempo de quarentena do coronavírus que a gente está vivendo, qual que é a chance disso acontecer de novo? Até que próxima dessa ainda pode ser que aconteça, mas depois que as coisas estabilizarem, eu acho um pouco difícil. Mas se a gente for olhar para a carreira do médico, a gente vai ver que a sua carreira pode ter vários momentos de interrupção. Pode ter vários. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você fica adoecido por alguma doença grave, um câncer, uma situação que vai te impedir de exercer sua profissão durante um bom tempo, ou você tem algum tipo de doença crônica que se agrava, ou algum tipo de doença que venha a abater você durante um tempo que seja razoável, vamos lá, 60 dias. Como é que você faz? Né? Ou mesmo um familiar que fique assim debilitado e você seja a única pessoa que consiga assisti-lo, né? E você vai ter que comprometer seus atendimentos, vai ter que comprometer seus horários, né? E uma grande característica que ela pode ser usada tanto a favor quanto contra em momentos assim é que o médico ganha pelo quanto trabalha. Então quando a gente pensa que você precisa levantar uma grana, é só trabalhar um pouco mais que você consegue levantar, fazer um plantão, dobrar os atendimentos, fazer talvez às vezes algum um intensivo de atendimento na clínica, né? Você consegue levantar um dinheiro, mas também o inverso também faz sentido, porque quando você fica alongado por qualquer um dos motivos do seu atendimento, você também deixa de ganhar. Outro tipo de situação que você acaba não ganhando quando você fica... que pode ser uma situação de crise, né? Ou na verdade, redução dos seus ganhos. Férias. Você vai tirar umas férias com a família. Poxa, você está trabalhando há tantos anos e não tira férias. Daí você tira 30 dias de férias. Esses 30 dias de férias que você está tirando, você não vai ganhar dinheiro. A não ser que você tenha algum tipo de contrato, né, em vigor, mas isso é muito difícil. Né? Geralmente isso acontece de acordo com os atendimentos. Então se você tira 30 dias, você fica 30 dias sem ganhar. Então tem várias situações. A gente falou aqui de uma crise como essa, uma questão de uma doença que aconteça com você ou aconteça com algum parente próximo que você seja diretamente ligado, um período de férias, um período de afastamento, uma crise no hospital. Gente, tem uma série de situações que podem acontecer, uma série de imprevistos que podem acontecer e que vão afetar diretamente os seus ganhos. E isso faz com que acenda um alerta, aquela lâmpada, aquela luz amarela de alerta, isso precisa... Agora ela está vermelha, porque a gente está no meio de uma crise. Mas no momento em que tudo está bom, se a gente for pensar nessas variáveis, nessas situações que podem acontecer dentro da carreira, elas necessariamente precisam de uma reserva de emergência, de uma situação da tua parte que vai conseguir amortecer esse tempo de crise que possa vir. E nesse sentido, eu queria fazer o primeiro alerta do primeiro erro. Não ter uma reserva de emergência é sim o grande primeiro erro que o médico pode cometer na carreira. Não ter uma reserva de emergência. E como que a gente vai falar dessa reserva de emergência? Quero falar de algumas características dela aqui. Primeiro, a reserva de emergência não é um volume crescente, não é um saldo que vai crescendo mês a mês, quanto mais você ganha, mais você põe para ficar aumentando a sua reserva de emergência. E aí ela tem que ficar investida num lugar que dê juros e que você consiga sempre ter um ganho maior com ele. Não é assim que funciona. Reserva de emergência é segurança. Segurança. Então a reserva de emergência ela tem que ser calculada, tem que chegar num número, num valor, para que você consiga trabalhar e colocar esse valor até chegar nesse montante. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que seja R$100 mil a reserva de emergência. Então você vai trabalhando mês a mês, vai colocando dinheiro numa conta específica que você vai ter essa conta como reserva de emergência. E aí você vai trabalhando, botando dinheiro lá,
para que a hora que você consiga chegar no valor de 100 mil reais, você para. Não precisa mais. Não precisa mais encher o pote. Não precisa aumentar essa reserva de emergência, porque eu vou aumentar a minha segurança. Só se você decidir aumentar a sua segurança por mais tempo, mas você vai ver aqui que a reserva de emergência, ela tem como objetivo, ela te dar uma segurança de 6 a 12 meses. Então vamos dizer que esses 100 mil reais que eu estou usando como exemplo, já sejam 12 meses para você viver tranquilamente. Isso quer dizer aproximadamente aí 9 mil reais por mês, 8 mil reais por mês, né? Ou seja, você pode viver um ano, 12 meses, gastando 8 mil reais por mês, se num momento excepcional de crise, tudo parar, e você pode gastar 8 mil reais por mês, ou seja, você tem um ano de tranquilidade, entende? Então, agora, se você quer uma reserva de emergência maior, 150 mil, não tem problema, você vai colocar, e eu já vou te explicar como calcular isso. Mas a reserva de emergência ela é um valor específico, primeiro, tá? Ela não é crescente, você junta até chegar nele. E segundo, ele não pode estar investido num lugar que você tem a intenção de ficar ganhando dinheiro, especulando, que é o que fala o termo no mercado financeiro. O que é especular? Especular é você querer ganhar dinheiro com isso. A reserva de emergência não é um negócio para você ganhar dinheiro, é um negócio para te dar segurança. Então você não pode aplicá-la num lugar onde vai demorar 3, 4 dias, uma semana para te remunerar. Ou seja, tem lugares, eu inclusive invisto isso com o meu dinheiro, que demoram 30 dias. Que se eu quiser ter o dinheiro, eu dou o comando hoje, mas só cai na minha conta daqui 30 dias. Tem lugares que você pede o resgate hoje, mas ele só cai na sua conta daqui 7 dias, daqui 15 dias, daqui 4 dias. Não, a reserva de emergência, gente, ela precisa ser de liquidez imediata, que seria D0 ou D1. O que é D0 ou D1? D é o dia que você pede o resgate. Então, você pediu o resgate hoje, tem que estar hoje na sua mão ou com um dia na sua mão, tá? Então, essas são as duas características de uma reserva de emergência. Ela não é um valor crescente, não é para você ficar ganhando dinheiro, e ela tem que ser, tem que ser investida num lugar onde te dê uma liquidez imediata, ou seja, você tem acesso rapidamente a ele, e a intenção aqui não é ganhar dinheiro, também não é perder, tá? Mas não é ganhar dinheiro. Quando a gente fala que não é perder, então poupança deixa de ser um bom negócio, tá bom? Porque poupança nesse momento no Brasil, com os juros baixos como estão, a poupança está perdendo dinheiro. O quanto rende de uma poupança no ano é menor do que a inflação. Isso significa que se você deixar o dinheiro um ano na poupança, ele vai render um tanto que você vai ver que os preços dos produtos no mercado subiram mais do que rendeu. Então você perdeu dinheiro. Tá? O melhor lugar, na minha opinião, para você colocar a sua reserva de emergência é você achar um CDB ou, na verdade, até melhor do que isso, um Tesouro Nacional, um título do Tesouro Nacional, que nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo e o governo te devolver esse dinheiro com juros. Vai ser um juros muito seguro e você tem um risco de não receber unicamente se o governo quebrar, que é muito difícil do governo quebrar também. Então esse é o primeiro grande erro, não ter uma reserva de emergência. Eu acho que isso faz muito sentido e essa é a primeira das coisas que eu consegui ver o drama na conversa nessa entrevista que eu tive com esse médico nessa semana que eu fiz. Gente, foi algo assim devastador. Eu nunca imaginava que ele não tinha uma reserva de emergência. É uma pessoa boa de vida, bem de vida, né? Tem um alto padrão, tem uma excelente clínica, é referência, mas isso não quer dizer nada. No momento que a crise bate, e a gente falou de várias formas da crise bater, a hora que a água chega aqui, ó, vai dizer que quem consegue respirar é quem tem reserva de emergência. Então esse é o primeiro grande erro, não cometa esse erro. Se você já está percebendo que esse é o motivo pelo qual você está sofrendo hoje, porque seus ganhos diminuíram, corrija o mais rápido possível. Às vezes você não consegue corrigir agora no momento de crise, mas passando a crise seja a sua prioridade, construir uma reserva de emergência. O segundo grande erro é você não saber quanto você custa para viver. Você pare e pense, quanto custa para você passar o mês? Você sabe responder isso de bate-pronto, rápido? Provavelmente não. A maior parte das pessoas não sabe quanto custa para viver. E o que é isso? Quanto custo para eu viver? Na verdade, nada mais é do que você saber quanto você gasta com o básico necessário para você sobreviver. O que eu estou querendo dizer? Num momento de crise como esse que a gente está vivendo, o que importa é saúde
e alimentação. E viver e conseguir garantir a estadia, a moradia que você tem. Não é verdade? Todos nós estamos preocupados em nos alimentar bem, gastar com o supermercado, manter uma garantia de alimentação na casa. Segundo, não sofrer com saúde, então ter os gastos com farmácia, com plano de saúde, tudo em dia, no jeito, para que qualquer problema que aconteça você esteja devidamente assistido, né? E os seus gastos com moradia, quanto que você não atrasar um aluguel, ou garantir que você tenha a sua casa funcionando numa boa, para que você não tenha problemas com isso nesse momento de crise. E além disso tem transporte, se você ainda usa o carro de alguma maneira, você ter o seu gasto com os seus transportes, com o seu carro em dia, e educação. Então a gente falou aqui de 5 situações: moradia, alimentação, educação, saúde e transporte. Se você for pensar, quanto que você gasta com essas 5 classificações de despesas por mês? Eu acho que provavelmente você não saiba responder de bate-pronto, mas isso é importantíssimo que você saiba responder isso de bate-pronto. Por quê? Porque a sua reserva de emergência vai ter a ver com esses gastos. No momento de crise como esse que a gente está vivendo, poucas pessoas estão pensando em gastar com roupa, poucas pessoas estão pensando em comprar viagens, poucas pessoas estão promovendo churrasco, mesmo porque não pode. Você não está preocupado em sair, fazer uma festa ou ir participar de uma festa. Os eventos que tinham foram cancelados. Então tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que é menos importante, tudo aquilo que tem a ver com nossos gostos, com aquilo que a gente gosta, que gasta por prazer, praticamente foi diminuído a zero, foi reduzido a zero. O que a gente está preocupado? Está preocupado com gastar para sobreviver, certo? Então, quais são os gastos de sobrevivência? A gente chama isso aqui no Finança Médica de gastos essenciais de vida. São gastos que você gasta com moradia, alimentação, saúde, educação e transportes. Com isso você passa um mês. Então eu quero usar aqui um exemplo. Vamos dizer que o seu custo de vida para isso, vou usar um número redondo aqui, tá? Seja de 10 mil reais. Com 10 mil reais você passa o mês tranquilo, né? Gastando com isso que você tem, então juntando tudo isso daí vai dar 10 mil reais. Então a sua reserva de emergência, se a gente considerar que o ideal seria de 12 meses, você pode até variar de 6 a 12 meses, mas vamos colocar o ideal como 12 meses, seria de 120 mil reais. Isso significa que se você tivesse 120 mil reais guardado numa conta à parte, seguro de que essa conta está à sua disposição a qualquer momento que você precise, você não teria problema nenhum em passar até mesmo um ano de crise, um ano com os seus gastos, com os seus ganhos reduzidos, porque você teria como se manter com o básico de vida, sem ter que mexer inclusive no seu padrão de vida. Se você mexer no seu padrão de vida e conseguir reduzir algumas coisas, então essa reserva que é de um ano pode durar 1 ano e meio, 2, quem sabe? Então a importância da reserva de emergência tem a ver com esse segundo erro, você saber quanto você custa para viver. E você precisa conseguir levantar isso. E para você conseguir levantar isso, não existe outra regra, não existe outra forma, senão você pegar um lápis, pegar um papel, ou abrir uma planilha no seu computador, no Excel, ou até mesmo baixar um aplicativo para você e pegar pelo menos 3 meses e anotar. Pode ser um bom exercício agora, nesse momento de crise, você ir anotando quanto você está gastando com cada coisa, com cada classificação dessa. Foi no mercado comprar alguma coisa? Anota lá, ó. Gastei aqui hoje R$150 no mercado. Precisei ir na farmácia comprar uma coisa. Gastei R$60 na farmácia. Precisei comprar pão na padaria. Gastei R$20 aqui na padaria. E aí você vai anotando o que você está gastando com essas 5 classificações. Vou repeti-las aqui. Moradia, alimentação, saúde, transporte e educação. Tudo que forem dessas 5 despesas básicas, classificações básicas, que são despesas essenciais de vida, você anota durante pelo menos 2 a 3 meses. Isso vai chegar com que você saiba, no final desses 2, 3 meses, qual que é a sua média. Qual que é a média de gastos que você precisa com despesas essenciais de vida para você viver.
Se você me perguntar as minhas despesas essenciais de vida, as despesas da minha casa, que é aqui onde eu tô, eu tenho uma esposa e 2 filhos. Eu sei te responder de bate-pronto quais são as minhas despesas essenciais de vida. Ou seja, quanto que a gente gasta para passar o mês com o básico, vivendo só com o básico. E aí a gente fez a nossa reserva de emergência em cima disso, multiplicou por 12 nosso custo de vida. Porque é isso que eu e minha família custamos para viver. E é claro que no momento de crise desse, a gente vai dar mais uma apertadinha aqui e outra ali. Então essa reserva, além de durar 12 meses, consegue durar até um pouco mais do que isso. E isso nos dá uma segurança muito tranquila para poder passar por um momento de crise, até mesmo que se ele for um pouco mais longo. Então você vê com aquele exemplo que eu dei lá inicialmente daquele médico que eu conversei. Não interessa o quanto você ganha, não interessa quanto tempo de carreira você tem. Não interessa onde você está atendendo, se ainda é num hospital, num plantão, se ainda é num posto de saúde, ou se é mesmo numa clínica super chique, onde você cobra bastante para dar suas consultas e tudo mais, fazer seus procedimentos. Não é isso que conta. O que conta é você ter e conseguir uma reserva de emergência para você quando as coisas estão bem, quando as coisas estão boas, tá? Então esse é o segundo. Lembre, o primeiro erro, não ter uma reserva de emergência. O segundo erro, você não saber quanto que você custa para viver. Eu vou falar agora do terceiro erro. Você misturar as finanças da sua carreira com as suas finanças pessoais. Gente, esse é o principal erro de todo empresário, microempresário, empresário iniciante, pessoas que não conseguem crescer com seus negócios. Eu estou falando agora de empresários. Mas por que eu estou falando de empresários? Porque você, como médico, é sim um empresário. Você já é um proprietário de uma empresa. Qual é essa empresa? A sua carreira. Quando você sai, veste o seu jaleco e vai atender, você é uma empresa que ganha dinheiro. Você não é um profissional que está ganhando dinheiro, fazendo um favor e ganhando dinheiro. Não, você é uma empresa. Uma empresa porque muito provavelmente você tenha uma MEI aberta ou tenha que ser registrado como autônomo na prefeitura da sua cidade, ou você teve que abrir uma microempresa, uma ME, aí você já tem que pagar impostos por isso, você tem que fazer declarações de imposto de renda. O que é isso, se não uma empresa? Você já é proprietário de uma empresa. Quando você pega o dinheiro da sua carreira, que é o que você ganha com a carreira, e mistura com os seus gastos pessoais, ou seja, tudo que a carreira ganha é meu porque eu sou dono, não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque você não vai conseguir ter, primeiro, essa reserva de emergência que deveria estar sendo feita pela sua carreira. Porque se você tiver algum problema, é a carreira, é a sua empresa que não vai conseguir faturar. É ou não é verdade? Pensa com esse raciocínio. Você empresário, a empresa ganhando dinheiro, que é a sua carreira. Se você como empresário não consegue trabalhar, quem deixa de ganhar dinheiro é a empresa. Então quem tem que fazer todo e qualquer tipo de provisionamento, de reserva, é a carreira. Então quando você faz essas reservas, você cuida da sua carreira, você cuida da sua empresa, você cuida daquela empresa que é o seu ganha-pão, que hoje é a sua carreira, você pode, depois de ter cuidado disso, transferir todo o restante para a sua conta pessoal. E aí você gasta à vontade. Porque quando você tem tudo indo para a sua conta pessoal depois de ter provisionado, é muito mais tranquilo para você enquanto gestão de carreira. Isso é muito do que a gente fala aqui dentro do curso do Finança Médica, de gestão de carreira. Você tem que conseguir separar sua carreira, sua parte profissional, a sua pessoa jurídica, aquilo que ganha dinheiro para você, de você, pessoa física, empresário, sabe? Então esse é o terceiro grande erro que eu aponto aqui. O médico, e isso não é só um erro que acontece com a classe médica, acontece com dentistas, acontece com fisioterapeutas, acontece com esteticistas, com pessoas que trabalham com design de sobrancelha, design de estética, seja lá o que for, prestadores de serviço em geral. As pessoas não separam a carreira, que é a parte profissional, da parte pessoal. E esse é um grande erro, é um veneno para a sua carreira fazer isso, sabe? Porque você não vai conseguir estabilidade, tá? Vou falar de outra situação que acontece durante a carreira. Pense por um momento, um momentinho aqui.
como que vai ser a sua carreira, ou aliás, como vai ser sua vida pessoal, financeira, quando você decidir parar de trabalhar. Vamos supor que você vai decidir parar de trabalhar hoje. Qual é a segurança que você tem? Qual é a segurança que você tem? O que você está construindo enquanto carreira médica que vai te dar segurança na vida pessoal? Fala pra mim. Se você está com dificuldade de responder isso, ou se falou, poxa vida, eu não tinha parado para pensar nisso, eu não tenho segurança nenhuma. Pois é, a sua aposentadoria também tem que ser provisionada na sua carreira. A sua carreira tem que cuidar da sua aposentadoria para a hora que você decidir parar de trabalhar. É ela que vai estar cuidando disso para você. E as suas férias? Você quer tirar 30 dias de férias com a família, com o namorado, com a namorada, com o cônjuge, com os filhos, seja lá o que for. Ou sozinho, sei lá. Vai tirar 30 dias. Quem que vai pagar isso para você? É a sua carreira? Ou é alguma coisa que você vai ter que botar a mão no bolso para fazer? Deveria ser a sua carreira. Porque uma empresa paga as férias para os seus colaboradores, paga as férias para os seus proprietários. E eu dirijo uma empresa que tem 11 lojas, mais de 150 colaboradores. A gente faz provisionamento disso, porque a gente tem que pagar férias para todo mundo, não tem como fugir. Por que a sua empresa, como carreira médica, não paga as suas férias? Porque a gente, como médico, a gente junta tudo. O que é carreira é pessoal, o que é pessoal é carreira. Apertou aqui, eu passo meu cartão pessoal para lá, apertou aqui na parte pessoal, eu pago com um plantão a mais. Gente, isso é falta de planejamento. Isso é falta de esclarecimento, de organização. Se você consegue organizar as duas coisas, você consegue diferenciá-las. Então, esse é o terceiro grande erro, você misturar sua vida profissional, a sua carreira de médico, com a sua vida pessoal. E eu quero falar da quarta e último erro, que é o quê? Tem tudo a ver um erro com o outro, tá? Mas o quarto e último erro é, para fechar com chave de ouro aqui, para botar a cereja no bolo, você viver de tudo que a medicina te proporciona. Ou seja, ganhei 25 mil reais por mês, torro 25 mil reais. Eu ganhei 30 mil reais, eu torro os 30. Eu ganhei 15, torro os 15. Eu ganhei 40, torro os 40. Ou seja, você vive de uma forma muito irresponsável. Me desculpe dizer, mas é irresponsabilidade. É falta de administração. É falta de planejamento. Não tem como ficar delegando isso daí. Se tem algo que todo trabalhador tem, né? É a necessidade de saber lidar com os seus ganhos. Todo trabalhador tem. Não é só o médico, isso vai para o empresário, vai para um funcionário que é CLT, para um informal, né, para um autônomo, seja lá o que for. Todos nós, como seres humanos, trabalhamos e ganhamos um provento. Ganhamos nossos salários, nossas receitas financeiras. E a gente precisa saber lidar com elas, saber administrá-las. Não dá para a gente terceirizar isso, porque um outro ele pode te ajudar a você se organizar melhor. Mas os seus planos de vida, os seus sonhos, quem vai ter que cuidar disso é você. Então, ponha algo na cabeça, você vai ter que aprender a lidar pelo menos com o básico da administração das suas finanças. E não dá para ficar vivendo com tudo que a carreira dá. Com tudo que a carreira ganha, você já joga para a pessoa física e gasta. Gasta sem responsabilidade, sem fazer planejamento para amanhã. A gente acabou de falar aqui de duas situações. De uma delas que é a reserva de emergência, quando as coisas ficam feias, cadê a minha segurança? E segundo, quando eu decidi parar de trabalhar, cadê o meu ganho? Cadê a minha renda passiva? O que vai me dar segurança para eu poder decidir parar de trabalhar hoje? Ou amanhã, se eu quiser, daqui 5 anos. Onde que está isso? Não dá para a gente viver com tudo que o negócio dá. Isso acontece com empresas. Como eu falei, eu trabalho na administração de uma grande empresa. Não é todo aquele resultado do mês que vai para o bolso do dono. Não é assim que funciona. Você não sabe como é que vai estar o mês seguinte. Quando você olha para um fluxo de caixa, isso não necessariamente você precisa ter, mas quando você tem é muito mais fácil. Eu trabalho com um plano aberto daqui 60 dias, eu sei o que vai acontecer. Nós estamos em abril, eu sei o que vai acontecer lá em junho com a empresa, né? Na minha vida pessoal, não necessariamente, eu trabalho sempre com 30 dias para frente. Como eu trabalho com cartão de crédito, tudo que eu estou gastando hoje vai vencer no mês que vem, certo? Então, o sistema que eu uso, que é um aplicativo, que eu já falei aqui, ele me dá um horizonte daqui 30 dias. Eu já sei quanto que eu vou ter para vencer no mês que vem. Todas as compras parceladas que eu fiz, eu já lancei nesse aplicativo. A minha casa, mesmo que é financiada, eu tenho uma parcela da casa,
ela fica no aplicativo. Qualquer tipo de financiamento ou de parcelamento que eu fiz, eu já lanço. Então, isso vai me dando provisões, vai dando cenários de como que vai estar o mês que vem. Não só o mês atual, mas o mês que vem. Então, isso vai trazendo para mim uma responsabilidade, que eu não posso pegar tudo que eu ganho. Estou falando agora da sua realidade como médico. Você não pode pegar tudo que você ganha como médico, botar no seu bolso e gastar. Você tem que ter uma organização nesse sentido. Saber como que estão as coisas, principalmente se você trabalha com cartão de crédito também. Então esse eu acho que é o quarto grande erro. Eu queria encerrar aqui vou recapitular todos aqui, ó. 4 grandes erros que a gente falou hoje. Primeiro, não ter uma reserva de emergência nos momentos de crise. Segundo, não saber quanto que você custa para viver, quanto que você gasta com despesas essenciais de vida. Terceiro, você misturar as finanças da carreira com as finanças pessoais. E quarto, você ir com sede ao pote, você pegar tudo que a medicina te dá como ganho e gastar tudo. Gente, são 4 erros que não podem acontecer. Esses momentos de crise, hoje eu estava vendo uma frase de Rockefeller, né, que é aquele americano, notável americano lá, que falou de que a cada crise é uma oportunidade. Né? E eu acho que isso é verdade. A cada crise como essa que nós estamos vivendo, é uma oportunidade de vermos o que estamos fazendo de errado e consertarmos. Porque se tem algo que todos nós estamos tendo chance agora nesse momento é de ver onde que nós estamos errando na nossa vida pessoal e também na vida financeira e conseguirmos consertar os caminhos. Eu espero que você consiga consertar, eu espero que esse conteúdo tenha sido muito valioso para você, que tenha sido útil. Eu quero te pedir algo, nos siga nos canais aqui no Instagram, no YouTube, @finançamédica, e também marque as pessoas que são próximas de você, que se você gostou desse conteúdo, mande para alguém. Porque eu acho que isso aqui, assim como foi útil para você, pode ter sido útil para alguém também. Se você tem alguma contribuição para nos fazer, por favor, faça aqui abaixo. Vai ser um prazer ler e ter assim, o seu feedback para que a gente consiga cada vez ser mais assertivo nesses conteúdos que a gente está criando aqui. Tá, já quero deixar para você um grande abraço, força, foco e fé.